A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus, assim como os filhos são herança do Senhor, você é herança de Deus como filho de Deus. A Bíblia diz que você foi chamado por cabeça e não por cauda. Aonde, pastor? No mundo espiritual? Em qualquer mundo, em qualquer lugar, você foi chamado por cabeça e não por cauda. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão, na sua igreja, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para construir. Deus te chamou para realizar. Deus te chamou para transformar. Deus colocou dentro de você algo muito importante chamada prosperidade. Você é próspero, porque a palavra de Deus diz que você é próspero. Pastor, eu estou numa empresa muito próspera. Pastor, eu estou numa cidade muito próspera. Amém, glória a Deus. Mas não é o lugar que carrega a prosperidade de Deus para a tua vida. É você, com a tua vida, que leva a prosperidade de Deus para os lugares. Quando Deus chamou Abraão, tirou ele de uma terra muito próspera e mandou ele para uma terra que era amaldiçoada. E quando Abraão chegou, aquela terra prosperou, porque a prosperidade não está no lugar, a prosperidade está em você. Levanta a mão direita para o céu e diga: a prosperidade não está no lugar, ela está em mim, porque a prosperidade está em Deus e Deus está em mim. Vamos aplaudir o Senhor. Isaac prosperou onde ninguém prosperava, porque a prosperidade estava nele. Abraão falou para o seu sobrinho Ló, mesmo ele tendo autoridade para escolher, falou: meu filho, pode escolher. O rapaz ficou tão feliz que nem acreditou. Eu não sou trouxa, vou escolher as planícies verdes do Jordão, vou escolher o melhor lugar, e o meu tio que vá para o lugar mais difícil. E quem prosperou mais? Abraão, que se tornou o homem mais rico daquela época. A prosperidade está em você. Tem gente pensando assim: por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci na Noruega? Por que eu não nasci na Suíça? Eu tenho que nascer no Brasil. Olha a cidade que eu nasci. Tem gente há muitos anos com um sonho no coração de mudar de cidade para bem longe, para poder resolver todos os problemas e ser abençoado e próspero. Meu irmão, você pode ir para bem longe e ser próspero lá, mas você pode ficar aqui mesmo e ser próspero aqui. Pastor, mas aqui não dá. Eu fui tão envergonhado nessa cidade que eu tenho até vergonha de sair na rua. É porque você ainda não achou a tua identidade. Quando você encontrar a tua identidade, saber quem você realmente é, você vai entender que a Bíblia diz: no lugar de vergonha tereis dupla honra. E eu posso me apropriar desta palavra e profetizar sobre a tua vida. No mesmo lugar que você foi envergonhado, Deus vai exaltar você, não para a tua glória, mas para a glória dele. A prosperidade está em você, porque Jesus está em você. Então Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Pastor, então por que eu sou cauda? Porque você aceita ser cauda. Tem gente que não entende isso. Ele aceita ser cauda e não faz nada para ser cabeça. Deus te chamou por cabeça, mas Ele não vai pegar você pela cabeça e colocar por cabeça na marra. Ele te dá oportunidades e caminhos. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu melhor. E não é fácil. Tem que pagar o preço, não é fácil. Você tem duas opções: se tornar uma pessoa que olha para o outro crescendo e falar: aquele irmão é bênção, hein? Ei, aquele irmão teve sorte, hein? Ei, aquele irmão está prosperando, hein? Ei, aquele irmão, olha como que está a vida dele, e a minha está aqui parada. Ou você pode começar a correr atrás. Você não imagina, ou talvez não sabe, o que aquele irmão que está voando como águia, o preço que ele está pagando, ou o preço que ele pagou. Falar do resultado dele só porque ele tem, como se fosse sorte, é tolice da tua parte. Tem que pagar o preço, e nunca é fácil, é difícil, é complicado, mas você tem que fazer a sua parte, porque Deus te dá oportunidade. Lá no seu trabalho,
Cada dia que passa, para algumas pessoas é um dia comum, para algumas pessoas é um dia a mais, mas para muitos é um dia de nova oportunidade de Deus para construir um futuro melhor. Para alguns é viver o sonho de Deus na sua vida, porque o que faz você se levantar pela manhã animado para ir ao trabalho é o sonho que você tem, é aquilo que você espera fazer, aquilo que você espera conquistar, aquilo que você espera realizar em Deus, porque lá no lugar onde você está, aquele lugar, pelo menos até agora, foi preparado por Deus para você testemunhar e testificar do poder dele. Às vezes você está reclamando demais e Deus está esperando você abrir os olhos, porque Ele quer te usar para abençoar algumas pessoas que estão lá e que reclamam demais. Mas você, ao invés de abençoá-las, você entra na onda delas e começa a reclamar demais. Faça sempre o seu melhor no teu trabalho. Não trabalhe apenas quando o patrão estiver olhando, porque o verdadeiro servo de Deus, que tem identidade em Deus, ele trabalha em qualquer lugar, segundo a Bíblia. E sabe que a Bíblia fala acerca dos trabalhadores? Trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Honre e glorifique a Deus através do teu trabalho. Deixa eu ver que eu separei mais aqui. A Bíblia diz que você é santificado em Cristo. Irmão, só se eu fosse falar só sobre isso, eu ficaria aqui a noite toda. O Senhor tirou de um charco de lodo, lama e podridão, firmou seus pés sobre a rocha. Você hoje é santificado em Cristo. A Bíblia diz que você é a luz do mundo. Você é, diga, eu sou a luz do mundo. Ah, pastor, mas tem tantas luzes nesse mundo. Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre você? Luz do mundo. E sobre o mundo? Ela diz que o mundo é trevas. A Bíblia diz que o mundo é trevas e jaz no maligno. Mas você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você não é luz só para você. Você não é luz só para a sua família. Você é como um farol. Sabe que aqueles farol que fica lá, usava muito antigamente, né? Fica lá à beira da praia, e os navios vinham de longe, eram direcionados por aquele farol. Sabia que estava chegando, sabia para onde ia, eles seguiam o farol. Você é um farol nesse mundo de trevas. Tem muita gente olhando para você, tem muita gente observando você, e tem gente que você nem sabe está seguindo a luz do farol, e por tua causa vai encontrar o farol, que é Jesus Cristo, vai encontrar o Evangelho através de você. Então continue brilhando, seja a luz. Você não pode estar escondido, você não pode se esconder. Não se esconde uma cidade edificada atrás do monte. Não pega uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire de um cesto, mas é no velador, no suporte, para dar brilho a toda a casa, para dar luz a toda a família. Você é luz na tua casa, você é luz na tua família. Tem gente lá que não está se perdendo, porque você é farol dentro da tua família e dentro da tua casa, mesmo que não reconheçam, mesmo que não digam, mas você é, porque Deus falou que você é, e quando Deus fala, não se discute, aceita. A Bíblia diz, eu acho que vou ficar por aqui mesmo, sal da terra. Você é sal da terra. Meu irmão, pensa numa comida boa. Pensa, vou perguntar para os homens não, que já vão falar picanha. Tá, experimenta comer uma picanha sem sal. Põe sal nenhum, só a picanha. Ela vai ser tão boa assim? Pensa numa comida que você gosta, sem sal, ela não tem gosto. Quantas vezes, quem sabe, você errou na sua casa um dia na cozinha, errou no sal, ou esqueceu de colocar o sal. Alguém foi comer e falou assim, eu estou doente, estou no hospital, não estou sabendo, porque tem essa liberdade para brincar em casa. Tem uns que fizer essa brincadeira, fica sem uma orelha do lado. Pau de macarrão come que sai raspando, o sangue desce. Mas quem tem liberdade pode até brincar, eu estou doente? O que está acontecendo? Porque a comida está sem sal, o sal dá gosto. E você foi chamado por Deus para dar gosto.
A Bíblia diz que se o sal for insípido, se ele não tiver mais gosto, ele só vai servir para ser pisado pelos homens. Pegava o sal, não tinha mais serventia, colocava como se fosse, que a gente vê hoje, pedregulho, cascalho, para as pessoas passarem, pisarem em cima. Não serve para mais nada, apenas para serem pisados pelos homens. Mas você é o sal da terra. E você, quem disse isso? Foi Deus. Então você é. Quem disse isso? Foi o pastor Sidney? Foi Deus. Diga assim, foi Deus. Então eu sou. Tá xoxo, hein? Vamos de novo, vamos tentar. Diga assim, foi Deus quem falou. Então eu sou. Aí eu te pergunto, você é o quê? Aí estamos chegando num acordo, hein? Sal da terra. O que eu poderia dizer mais? Vou passar mais rápido. Geração eleita. Nós somos geração. Essa geração está perdida. Você é a geração eleita. Você é nação santa. Eu gosto muito dessa. A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é isso, meu irmão? Propriedade exclusiva de Deus. Tem um selo sobre a tua testa, ou nas suas costas, ou no seu peito, sei lá onde tiver, que o inferno inteiro olha e reconhece e sabe que você é propriedade exclusiva de Deus. Vou continuar para não ficar só aqui. Eu separei algumas coisas. Você é morada do Altíssimo, ou seja, santuário, onde o divino habita. Olha que maravilha. Você é forte no Senhor, porque a Bíblia diz que você é forte. A Bíblia diz que você foi transportado. Eu não disse transplantado, eu disse transportado de um reino de trevas para um reino de luz. Você vivia nas trevas, mas agora você vive na luz. Você ilumina, porque o evangelho do Senhor brilhou sobre você. A Bíblia diz que você é curado pelas pisaduras, pela chaga de Jesus. Levanta a mão para o céu bem alto e diga assim: eu sou curado. Já que você está com a mão levantada, diga: eu sou guardado pelos anjos. Sabe por que você é guardado pelos anjos? Porque a Bíblia diz que você é. Porque Deus diz que você é. Para encerrar, talvez o mais importante de todos, que resumiria tudo, João 1,12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí todos nós que recebemos a Ele, recebemos o poder de sermos feitos filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E isso é que Deus diz a teu respeito. Quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, único gen, o único da espécie, o único Filho de Deus. Ele era único, não tinha outro, mas quando ele subiu, já não era mais unigênito, era um entre muitos irmãos, porque agora eu e você somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu sou. Bom, essa é a identidade principal. Mas tem o que os seus pais te ensinaram. Alguns pais não têm a preocupação de ensinar os filhos, porque ensinar não é fácil. Porque todo filho ama o pai, mas se tiver oportunidade ele vai falar: meu pai é chato. Não, meu pai é uma bênção, mas aqui ele é chato, né? Nessa coisa ele é chato. Porque principalmente o jovem, o adolescente, o jovem, eles não têm, embora acreditam, tá? Eles acreditam que tem. Tem jovem, adolescente na casa dos 15 anos, 18 anos, 20 anos, 23 anos, 25 anos, que seja, que está dentro da casa dos pais. Eles acreditam que sabe muita coisa, inclusive que sabe mais do que os pais. Mas tem coisa que você só vai saber quando você começar a viver. Pastor, mas eu vivo, hein? Eu estudo umas coisas, meu pai não estuda. Tá, você é responsável pela casa, você paga água, energia, internet, você paga os boletos. Eu pago minhas continhas, as suas continhas.
As contas da casa, você vai saber o que é isso o dia que você casar, tiver a sua casa e pagar os seus próprios boletos. Aí você vai perceber que tem uma coisa ali que você não entendia muito bem. É só vivendo. Você vai aprender lá na frente. Eu sei, eu estudei, eu li um livro maravilhoso. Eu sei como é ser pai. Tá, cadê seu filho? Não nasceu ainda, mas quando nascer, quando nascer, você vai saber o que é ser um pai. Você vai saber o que é ser uma mãe. Agora você acha que sabe. Você pensa que sabe. Mas é só depois. A gente vê as pessoas falando. Eu encontro as pessoas na rua. Esse mês eu respondi 3 vezes a mesma coisa. Tem coisa que eu já respondo no automático. Pastor, eu vi lá, o senhor está se formando na psicologia, né? Como passa rápido. Que rápido, 5 anos. É você que pega ônibus direto, vai de carro, sofreu um acidente, caiu dentro do rio. Para falar que passa rápido. É você que aguentou os perrengues, os professores. Chegamos agora, pode perguntar aí para a Karina, para a Débora. Ficamos a tarde inteira fazendo prova do ENAD. Tivemos a sorte de pegar o ENAD, lá em Três Lagoas. Eu cheguei em casa, falei assim, eu não quero ir para o culto não. Aí é preciso a esposa falar, vai ser o pastor, vai, tá bom. Você está cansado, mas paga-se o preço, tem que fazer. Aí vem alguém e fala assim, aí passou rápido. Você tem um filho e alguém vai lá, leva um mimo para o seu filho, nasceu 3 meses. Depois vê você lá no mercado, 5 anos, seu filho. Nossa, como cresceu rápido. Cresceu rápido. Foi você que limpou cocô a noite toda nos primeiros meses. Você ficou acordado, brigando com o marido. Ajuda lá, rapaz, você tem que ajudar. Eu ponho comida dentro de casa, que o serviço é seu. Foi você que passou por isso. Foi você que estava junto quando estava doente. Foi você que segurou na mão quando caiu. Foi você que queria descansar, às vezes fazia as suas coisas e não podia, porque você queria às vezes no seu hobby. Eu gosto de assistir uma série. Aí você começa a assistir, a criança, aí você puxa daqui, ela vem dali, vem de cá. Foi você, 5 anos, passou rápido porque você não cuidou. Passou rápido porque você não estava lá. Passou rápido porque não faz parte da sua vida. Agora nem sei o que eu estava falando. Então tem que pagar o preço. Lembrei, tem coisa que você só sabe quando vive. Pergunta para o Mateus se ele sabe o que é ser casado. Ele acha que sabe, mas não sabe. É por isso que ele fica direto lá conversando com o Brendo, que o Brendo já sabe. Já sabe que já não é mais dono da sua vida sozinho. Primeiro tem Jesus, depois ainda tem a esposa. A gente fica na sobra, 3º lugar. É só casando para saber. É só vivendo para saber. Eu já tive várias pessoas assim, mas em especial o pastor Silvio, lá de Araçatuba. O irmão da irmã Sônia. Cadê a irmã Sônia? Está aqui? Pode perguntar para o pastor Silvio. Ele às vezes falava comigo e eu dou muita liberdade para os irmãos. Às vezes reclamava uma coisa aqui, outra ali. Eu falava assim, Silvio, tem coisa que você só vai entender quando você se tornar pastor. Gente, o que esse menino me encheu as paciências depois que virou pastor? Ele falou umas 30 vezes, pastor, bem que o senhor falava, hein? Agora eu estou entendendo o que é ser pastor. Eu falei, então, agora lute. A gente vai entender depois. Então, tudo tem o seu tempo. Então, tem pais que ensinam os filhos, tem pais que nem o ensinamento acaba dando. Mas quando os pais tentam ensinar os filhos, eles colocam dentro dele a identidade que eles têm, o que eles viveram. Um pai honesto vai querer que o filho seja honesto, que ele se forme, que ele trabalhe, que ele lute naquela área, e vai querer escolher a profissão para ele, vai querer inculcar na cabeça do menino aquilo, e aí fala assim, esse aí está criando a identidade do filho, e muitas vezes está transferindo a identidade dele para o filho. Na verdade, a responsabilidade maior dos pais é fazer com que os filhos tenham a revelação de Deus sobre a vida deles.
Nós temos pessoas que lutam pelos filhos, se esforçam, pagam caro, cobram, e hoje o filho talvez está aí numa faculdade boa, e o pai fala, oh, que orgulho do meu filho, mas o filho está com sérios problemas nas suas emoções, não consegue gerir as suas emoções, está envolvido com as drogas, porque é a maneira que ele tem de fuga daquela realidade pesada que foi colocado sobre ele, uma identidade que talvez nem era a ele, o pai apenas quer treinar ele para uma profissão. Meu pai me levou na igreja, pastor, amém. O meu pai também me levava na igreja, com 7 anos ele me cutucava, porque eu dormia dentro da igreja, mas não é só levar para a igreja, é o ensinamento dia a dia. Que ensinamento os seus filhos estão tendo na sua casa, olhando para você, vendo o que você faz, o que você vive, ou da palavra de Deus, como é que está os ensinamentos para os seus filhos? Pastor, eu não tive nada disso. O seu filho não tem culpa. O seu filho não tem, já pensou se eu falasse para meu filho, você vai andar a pé, porque eu andava a pé, a 4ª série, 3ª série, a 2ª série, andava no sol quente, era 40 minutos para chegar na escola, 40 para voltar, aí você vai falar para o menino hoje, eu andava, você também vai andar, ele não tem nada com isso, é outro tempo, outra maneira, outro jeito, porém alguns princípios devem ser ensinados, por isso as histórias dos pais, elas são importantes. Por isso que os filhos não podem vir com aquelas piadinhas, senta que lá vem história. É essa história que fez você chegar onde você está. Se você tem ar-condicionado no seu quarto, é por causa da história do seu pai, cara pálida. Se você tem alguns recursos, é por causa da história sofrida do seu pai lá atrás. Respeita e honra, e quem sabe com respeito e honra, quem sabe não, com respeito e honra, você vai ter lá na frente, e vai ser melhor do que o seu pai, porque o tempo hoje te dá a oportunidade de ser melhor. Pastor, o mundo está difícil. Olha, se eu vou casar, mas não quero ter filho. Pôr filho no mundo para sofrer, pôr filho no mundo para morrer. Quem põe filho no mundo para morrer? É para viver. Deus é o Senhor da tua vida, é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você, e se você tiver um filho não vai ser para sofrer, o seu filho já nasce numa casa em que os pais servem um Deus vivo, ele vai ser instruído nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor, e esse seu filho vai ser luz lá na frente para tantas pessoas. Pastor, a geração está ficando perdida, mas o seu filho faz parte da geração eleita, e ele vai conquistar muitas coisas lá fora. Então faz parte da história da nossa vida. Então às vezes nós temos muita dificuldade dentro da nossa própria casa, aí nós olhamos para o nosso país, a gente está aí num conflito, uma confusão, uma briga, não quero nem entrar no detalhe, eu tenho a minha posição, as minhas opiniões, e está uma confusão toda aí, as pessoas chamam uma política que polarizou tudo. Agora tem a Copa do Mundo, tem gente, eu gostei muito que a jornalista falou, até compartilhei no meu story agora, antes de vir para o culto, ela chamou de síndrome de vira-lata, gente festejando, brasileiro festejando, porque o Neymar machucou na Copa, já vai tarde, querendo que ele saia. Por quê? Porque ele apoiou tal candidato, e o outro apoiou tal candidato. Até o futebol, a Copa do Mundo, a pessoa quer embutir a política e brigar por política. Dentro das famílias, ninguém nem sabe, tem família que ninguém sabe se vai ter Natal, e se tiver amigo secreto, é capaz de ter dentro do pacote uma faca oculta. Tem que tomar cuidado, e polarizando tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. País, é importante lutar pelo que você acredita, defender o seu país, ser patriota. Agora é preciso entender uma coisa, Jesus também, ele foi acusado de querer tomar o lugar político, e prenderam ele, com medo dele fazer uma rebelião, e falaram assim, você está querendo ser rei? Você andou pregando por aí que você é rei? Você é rei? Você tem se declarado rei para os seus súditos, para os seus seguidores? Você quer tomar o lugar do rei? Jesus não respondia nada, mas insistiram tanto que ele resolveu responder. Ele falou, sim,
eu sou rei, mas o meu reino é eterno, não é desse mundo, e daqui eu não sou. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, mas saber que o nosso reino, a nossa pátria é nos céus, é lá que nós vamos morar a eternidade. Nós somos peregrinos em terra estranha. Enquanto estamos aqui, temos que lutar, fazer a nossa parte, buscar o que a gente acredita, respeitar os outros. Ninguém chega a lugar algum sem respeitar os outros. A gente tem que tentar entender e fazer a nossa parte, coisa que às vezes nós não fazemos. Aí nós temos que tomar cuidado acerca do nosso país, da nossa cultura, para que ela não fira a identidade que Deus nos deu, que Deus falou que nós somos. O que os nossos pais falam, nós precisamos analisar, ressignificar, para ver se está de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Aquilo que Deus fala que você é importante. Mas talvez, olha a lista de bênçãos que eu falei que você é. Mas quem sabe você cresceu numa família que o pai falava: você é burro, você não serve para nada, você não vai fazer nada nessa vida. É hora de você tomar cuidado. Primeiro, você que é pai, toma cuidado que você fala, porque o seu filho, mesmo não aparentando, ou mesmo não verbalizando, ele sabe a importância que você tem na vida dele, e o que você fala para ele, mexe com ele, vai lá dentro, vai na estrutura dele. Tem filhos que são fracassados, porque ouviram o pai dizer que era fracassado o tempo todo, não conseguiram enxergar a oportunidade para sair daquilo, para analisar e ver que Deus fala diferente. Muitas coisas os pais vão ensinar, são importantes, mas outras coisas são complicadas. Um pai autoritário gera um tipo de identidade no filho. Um pai desonesto gera um tipo de identidade no filho. Um pai sem caráter gera um tipo de identidade no filho. Uma mãe que vive de qualquer jeito gera, mas todos estão gerando identidade. O que eu posso fazer, pastor, com a questão da identidade da família? Você olha para a palavra de Deus, passa por esse crivo, e aquilo que realmente não está de acordo com a palavra de Deus, você precisa dar um novo sentido e olhar de forma diferente. E a respeito do país, também, a gente tem costumes, a gente se apropriou dele. Por exemplo, você conhece muitas culturas, não conhece? Pastor, eu não sou viajado. Tá, mas não precisa, a gente viaja pelos livros, a gente viaja pelas séries, pelos filmes. Tem culturas que eu quero conhecer só de ver nos filmes e seriados. Eu gosto bastante de filmes e seriados. Eu gostaria de conhecer algumas culturas e alguns lugares. Você pega, por exemplo, uma cultura britânica. Eles não conseguem entender o brasileiro. O brasileiro... Olha, a Jéssica está aí. E aí, Jéssica, tudo bem? Giovana, você está bem? Continuando. Eles não entendem o brasileiro. Gonçalo, o brasileiro marca a reunião 2 da tarde, chega 2h30, 2h40 com desculpinha. Tem gente que aqui em Ilha Solteira chega meia hora atrasado. O que foi? Trânsito. Ele está tão animado, estão pegando tanta desculpa, ele não sabe nem o trânsito em Ilha Solteira. Você pega uma cultura britânica, é impossível para eles chegarem atrasados em nenhum compromisso. Por mais simples que seja, até com um amigo. Gente, eu conheço pessoas que eu não vou falar o nome, mas que a esposa fala assim, eu não vou falar o nome porque eu não vou expor meu cunhado aqui para ninguém. A esposa fala assim: você está chegando? Estou chegando, já estou aí, o almoço está na minha, estou chegando. Está 70, 80, 100 quilômetros ainda para chegar. Quando eu estou a 80 quilômetros, eu falo, estou a 80 quilômetros, eu analiso, eu gosto muito desses dados, eu falo, eu vou sair tal hora, e eu gosto de chegar a tal hora. Se eu atrasar 2, 3, 4, 5 minutos, um dia que eu marcar com você, pode ter certeza, eu estou disfarçando
conversando, eu cheguei com o coração acelerado, eu não me sinto bem, se eu marquei com você e atrasei, eu não consigo me sentir bem. Um dia eu marquei com um casal de irmão aqui da igreja, vamos para São Paulo, vamos? Irmão, vamos sair cedo, hein? 11h40 eu quero estar dentro de São Paulo, hein? Lá no centro, beleza? Falei, 4 da manhã eu passo para pegar vocês. Levantei de manhã, de madrugada e tal, nem dormi direito à noite. 5:45 eu estava no portão. Aí eu falei, eu vou esperar dar 4, né? Eu combinei 4 para chegar antes. Esperei, deu 4 horas, nada. 4:05, nada, da manhã. Aí eu liguei. Irmão, alô, pastor. Quem é? O pastor, estou aqui esperando. Ô pastor, não, já estamos indo. Já está tudo pronto aqui, tudo pronto. Eu fiquei 45 minutos lá fora esperando. Eles foram tomar banho, tinha acordado com a minha ligação. Eles entraram, pastor, eu passo. Eu não consegui disfarçar. Eu fui melhorar a minha cara feia lá perto de Rio Preto. Passando por Rio Preto, começou a contar a história, comecei a brincar. O pastor estava lá, eu falei, claro que eu estou. Eu nem dormi direito, marcamos um horário, era para estar em tal lugar onde eu estou aqui, porque vocês estavam dormindo. Precisa ter compromisso, irmão. Você vai comigo de novo a algum lugar? Se estiver pensando em ir, nós vamos ter que mudar isso. Eu convidei um pastor uma vez para pregar aqui. Para pregar aqui, irmão do céu. Eu encontrei ele de novo, pastor, benção a sua igreja, hein? Quando é que eu vou voltar lá? Você me desculpa, irmãos. Mas eu falei para ele, você voltar lá, enquanto eu for pastor, você não volta não. Aí por quê? Eu expliquei por quê. Eu dei um horário para ele, falei, ó, o culto acaba 9h30, 9h20 você passa para mim. Mas é pastor de fora, que tal passar uns 10, 15 minutos, eu entendo. Irmão, deu 9h30, ele está lá. 9h45, 9h50, 10 horas. Sem contar que eu vim naquele culto, não sei se alguns irmãos sabem, em 2018 eu fiz cirurgia de coluna. Eu vim naquele culto, pela graça e misericórdia de Deus, eu não estava aguentando ficar sentado nessa cadeira, com tamanha dor que eu estava. Isso lá para umas 9h40, um pastor do meu tipo assim, do meu tamanho mais ou menos, eu estava um pouquinho mais magro. Ele falou assim, pastor, fica de pé. E eu levantei, sabe a coluna? Faz assim com a mão. E eu, sabe aquela cara de coió que eu tenho? Irmão do céu. O pastor, Deus é assim. Você corre e se joga no braço dele. Falei, senhor, se for me levar, leva agora. Que vai morrer no altar, de repente dá uma vantagem para mim lá em cima. Irmão do céu. Tá, mas isso foi o de menos. Ele, quando foi 10h15, teve a cara de pau de, o pastor falou para eu passar 9h20, mas eu tenho alguma coisa para falar. A igreja quer que eu continue ou não? O que vocês vão falar? Cala a boca, pastor. Não, fala amém. Tem uns irmãos que falam com a ira por dentro, fala amém. Acabou 10h35 mais ou menos, 1 hora depois, não volta mais. Hoje eu estou cheio de desviar do assunto e tentar achar o que eu estava falando. Cultura, atrasado, sem compromisso. Quem aqui viu, porque agora tem Instagram, tem tudo, né? Facebook. Quem aqui viu, num jogo da Copa, japoneses no estádio, nem era o jogo do time deles, acabou o jogo, ele saiu catando o lixo do estádio. Alguém viu um vídeo assim e tal? Viram? Perguntaram para eles, mas o que é isso? Nem o jogo de vocês, aí nem o lado de vocês. É enquanto está filmando, porque o brasileiro faz enquanto está filmando. Já vi pastor, senta com o mendigo, filma aí. Olha o Senhor Jesus, ele filma falando com o mendigo, para mostrar para as pessoas, eu tenho contato com os mendigos, eu sou uma pessoa especial. Ele falou, não, lá no nosso país é assim, a gente faz assim, é cultura deles, para a gente parece loucura. Eu já vi gente jogando lixo num terreno baldio, no pé da placa que estava escrito, proibido jogar lixo, aqui Ilha Solteira, numa cidade capital da cultura. Tá, então a gente tem que dar uma olhada e tomar cuidado, porque essa cultura vai nos tirando da identidade,
daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer para nós. Bom, continuando, como você se vê? Como você se vê, e a nossa quarta subidentidade, ela determina muito, muito, muito sobre você, como você se vê. Tem gente que se vê mais pelo que os pais embutiram neles, se vê pelo que a cultura do país, ou o país que ele vive, ou o lugar que ele vive, embutiu nele. E com esses dois, pai e país, cultura, eles perdem a identidade que Deus tinha para eles. Eu não posso aceitar culturas que ferem a palavra de Deus. Eu não posso aceitar culturas que vão contra ensinamentos da palavra de Deus. Mas a gente começa a ser impregnado por isso. E aí, como você se vê? Muita gente, principalmente cristãos, se veem derrotados, se veem enroscados na vida, se veem como alguém que não vai dar certo, se vê como alguém que não vai ter um futuro bom, porque a visão dele, a identidade dele foi afetada pelos pais, de uma forma negativa mais do que positiva, e pelo país, pelo lugar, pela cidade aonde ele vive. São poucos o que, em meio à dificuldade, tenta se posicionar para poder mudar. E sabe como você consegue começar a se enxergar de uma forma melhor? Quando você começa, em qualquer área da sua vida, a ter resultados. É por isso que leva tempo e tem que pagar o preço. Porque de repente você tem na sua cabeça o que as pessoas à tua volta falavam. Olha, os seus parentes falavam: esse menino não trabalha não, esse menino não vai servir para nada, só sabe jogar bola, só sabe ir para a rua. Você teve que remar contra a maré, você teve que remar no vento contrário, mas se você remou, você chegou a algum lugar, e esse lugar que você chega, faz através dos resultados que você agora está obtendo, que aqueles lá atrás que diziam que você não servia para nada, e não ia chegar a lugar algum, cheguem até você e comecem a respeitar você, por quem você se tornou. Gente que lá atrás falava que você não valia nada, hoje vem te pedir ajuda, porque agora sabem quem você é. Você teve que basicamente provar, não que o que te motivou foi provar para eles, embora isso também dá uma força para baixo ou para cima, depende como você vai se posicionar ou reagir às coisas que vêm de fora. Você não pode mudar as coisas de fora, mas pode mudar dentro de você. Está confuso não? Eita. Até tomar água agora. Falei: está confuso? Não, ninguém falou nada. Falei: está confuso. Vou explicar mais. Fazer igual o pastor, vou até às 10h40. Às vezes é preciso você começar. Foca naquilo que você quer, foca naquilo que você acredita, foca nos teus sonhos. Ande com quem sonha igual você, porque quem não sonha igual você vai tentar matar os seus sonhos. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado, te colocando para cima, te dando palavra de vida, porque tem gente perto de você que só dá palavra de morte. A palavra de morte é tudo aquilo que te puxa para baixo, que faz você ficar desmotivado. É claro que às vezes nós ficamos deslumbrados com algumas coisas e precisamos avaliar algumas palavras que nós achamos que é de morte, mas é Deus usando pessoas para nos orientar, para que possamos abrir os nossos olhos e possamos trilhar um caminho diferente. Eu preciso ter a inteligência para analisar o que vem de fora, para tomar as decisões, porque o que vem de fora eu não tenho controle, mas as decisões que eu vou tomar acerca disso, aí eu tenho controle. A forma como você se vê vai depender das pessoas à tua volta. Não tem como ser diferente. Porém, existem momentos na vida
em que você precisa analisar tudo e ver se você não está perdendo a essência da sua verdadeira identidade, que é aquela que Deus diz que você é. A quinta subidentidade, última, é como os outros te veem. Certamente você viu nos Instagrams da vida, Facebook, as indiretas, alguma frase relacionada a isso, né? Não estou nem aí como as pessoas me veem. Aí eu te pergunto, o jeito que as pessoas veem você é importante? Vou fazer uma votação aqui. Eu vou fazer a pergunta: o jeito que as pessoas te veem é importante ou não é importante? Primeira coisa, eu vou avisando, um servo de Deus, ele é corajoso. Ele pode até errar, mas erra com coragem. Ele escolhe um ou outro, tem gente que fica no meio, acovardado, e não vai para lugar algum. É aquela velha frase: o covarde se esconde atrás da dificuldade e nunca descobre o potencial que tem. Agora todo mundo vai votar. Vamos lá. O que as pessoas veem em você, a teu respeito, quem acha que não é importante, que as pessoas veem, é problema dela, levanta a mão. Amém. Agora, quem acha que é importante, pastor, o que as pessoas veem é importante, levanta a mão, bem alto. Amém. Irmãos, não tenha medo em lugar nenhum de dar a sua opinião, está certo ou está errado, não existe isso. Você tem que questionar, tem que analisar, tem que falar o que você acha, é assim que você cresce, é assim que você aprende. Bom, o que as pessoas pensam a teu respeito não é essencial. Não é essencial, porém é importante. O que as pessoas veem a teu respeito é importante. Tem gente que olha para você e vê você como um homem de Deus, é importante. Vê você como uma mulher de Deus, é importante. A maneira que o marido vê a esposa é importante. A maneira que a esposa vê o marido é importante, é essencial, é crucial. Vai mudar a vida? Não, mas é importante. A maneira que as pessoas te veem é importante e depende também do momento. É claro que tem algumas pessoas que não agregam nada em nossa vida. Talvez a respeito dessa, alguns votaram não é importante, porque tem gente que está bem distante, não agrega nada na nossa vida e trabalha só com maldade. Então não é nem o que ela vê, é o que ela fala, porque tem muita gente que fala mal de você, porque tem uma admiração por você, acha você importante, acha você diferente, porque se não pastor, se não acha nada, se não achasse nada, não falaria nada, porque do nada, nada sai, já diz o filósofo. As pessoas falam de você, porque talvez de alguma forma você incomoda. Vão falar de você na igreja. Sabe quais são as pessoas mais faladas na igreja? As que mais trabalham. É ou não é? As que mais fazem são as mais faladas. E aquelas que têm o entendimento da sua identidade em Deus, os outros vai falando, ela vai trabalhando, vai falando, ela vai trabalhando, vai falando, ela vai construindo. E quem não tem identidade formada em Deus, começou a falar, ele para, eu trabalho, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, vou lavar minhas mãos. Então é importante, vão falar de você, vão falar da sua vida, vão falar da sua história, vão falar coisas certas de você e coisas erradas a teu respeito. Tem coisas que você tem que analisar, mas como as pessoas te veem é importante, mas tem coisas que as pessoas falam que não devem importar no sentido de mexer com as suas estruturas, porque você não tem controle das pessoas sobre o que elas falam, mas precisa ter controle da maneira que você reage àquilo que você ouve. Então eu preciso entender, preciso compreender que aquilo que Deus fala a meu respeito, não tem discussão. Aquilo que Deus fala a teu respeito, não tem discussão, tem que aceitar. Aquilo que os seus pais te ensinaram, tem que analisar para ressignificar. Aquilo que o seu país e a cultura te trouxe, tem que ver se faz sentido, de acordo com a palavra de Deus.
A forma como você se vê é que vai determinar tudo. Você precisa se posicionar como homem de Deus sem falsa modéstia. Não vem com essa história, eu sou menor do que o estrume do cavalo do bandido, e achando que isso é humildade. Davi chegou, todo mundo com medo de Golias, falou assim: opa, não vai afrontar o Deus vivo não, vai vocês que é preparado, não vão? Então eu vou, quanto a esse incircunciso filisteu. Os próprios irmãos de Davi: quem que é você, rapaz, querendo aparecer aqui? Rapa fora, vaza. Ele falou assim: não pode insultar o nome do Deus vivo, eu vou lutar contra esse filisteu, porque eu consigo vencê-lo, eu tenho experiências, eu matei o leão e o urso, Deus me deu forças, estratégias, sabedoria para derrotar o leão e o urso, e Deus vai me abençoar, e eu vou destruir esse incircunciso filisteu. Eu creio em Deus, mas eu sei do meu potencial, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei como Deus me vê, e eu sei como eu me vejo. Então eu acredito também em mim, naquilo que eu faço. Eu preciso estudar, buscar o melhor possível no meu trabalho. Eu não vou querer, você também não, né? Ir em uma pessoa que não tem confiança no trabalho dela. Você vai contratar um construtor, aí você chega no construtor de casa, igual o Heber, aí você fala assim: Heber, estou querendo construir uma casa, tem um terreno, você é um bom construtor? O Heber fala assim: mais ou menos. Ó, tem o Benedito lá, é bem melhor. As casas que construí caiu 4, mas se quiser eu estou aí. Você contrata? Cabe ao Weber falar assim: ó, eu tenho feito trabalho, graças a Deus, eu fiz em tal lugar, pode pedir referências, o trabalho é assim, eu garanto que eu faço. Aí você vai lá. Você contrata um eletricista, ele fala assim: não, eu sou bonzinho. Você vai contratar? Rapaz, um dia eu instalei o ventilador, depois de 5 dias caiu na cabeça da criança lá o ventilador. Ainda bem que quando caiu a criança abaixou a hélice, passou rodando, e olha só, rapaz. Aí você fala: então, tem um serviço lá em casa para você instalar 3 ventiladores. Você vai? Não. Então você tem que ter autoridade naquilo que você faz, porque não adianta mentir para as pessoas. Não, eu sou bom, e as pessoas sabem, as pessoas vão buscar referência, aí você vai ser um mentiroso. E para ser bom naquilo que você faz, tem que fazer o melhor, tem que buscar melhorar todo dia, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer os cursos, tem que crescer. O crente só para de estudar, o ser humano só para de estudar quando ele morre, senão ele fica atrasado. O conhecimento de 5 anos atrás já está defasado hoje. Então precisa saber quem você é, e quando você tem essa confiança, a maneira que você se vê determina tudo. Então se posicione e faça o seu melhor. Não espere que os outros façam para você ou construam a sua história. As pessoas dificilmente vão até falar de você. Sabe quando as pessoas vão falar muito a teu respeito? Quando tiver uma lápide no meio da sua testa. Você está lá embaixo, quietinho, mortinho da Silva. Aí a pessoa olha: esse era um bom homem. Eita, quantas risadas eu dei com o finado Gonçalo. É um exemplo, tá, Gonçalo? Só. A gente ia lá, coração bom aquele homem, ajudava as pessoas. Vê se alguém fala do Gonçalo por aí: o Gonçalo tem um coração bom, hein? Fala diferente da gente. O pastor Sidney, gente boa, me ajudou muito. Um ou outro se acha por aí, a maioria cobra. O pastor Sidney só fez 15 visitas lá em casa esse ano. Eu não sei o que ele está fazendo, que não foi Aí depois que morre, o pastor foi uma vez só. Homem de Deus, hein? Ia lá em casa direto. Foi uma vez em 10 anos, direto lá em casa. Chega lá, tomar um chazinho lá, um café, já é direto para a cozinha. Nem na sala eu entrei, fiquei lá fora no portão. Depois que você morre, a história é outra. Então, não espere que as pessoas construam a sua história. Confie em Deus, busque a sua identidade e construa a sua história em nome de Jesus.